Graças damos ao nosso Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui nesta noite para adorar, para exaltar e para bendizer o nome do Senhor nosso Deus. Hoje é dia 2 de novembro, é dia de finados, e a pergunta ou as perguntas que nós poderíamos fazer são perguntas que os filósofos fizeram, os cientistas fizeram, a religião tem feito e várias pessoas têm indagado sobre quem somos nós, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que estamos fazendo aqui. Essas perguntas têm intrigado muitos estudiosos e o fato é que as melhores respostas para essas perguntas estão na palavra do nosso Deus. E hoje nós iremos pensar sobre o outro lado da vida. Como será? O que acontecerá após a morte? É algo também que nós precisamos de refletir. Como será o outro lado da vida? No texto em que eu li na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Então é algo imaginável o que tem preparado para todos nós que amamos a Deus do outro lado da vida. Não tem como nós imaginar. Por isso que Paulo relata: o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para nós. Na revista Veja de setembro de 1999, os americanos fizeram uma pesquisa. E a pesquisa foi a seguinte: eles foram chegando e uma a uma pessoa e perguntaram: se você estivesse na presença de Deus para fazer uma única pergunta, o que você perguntaria? Essa pergunta também poderia estar sendo feita para nós nessa noite. Se nós tivéssemos a oportunidade de estar diante de Deus e fazer uma única pergunta, qual a pergunta você faria? E nessa pesquisa que foi feita, 46% das pessoas perguntaram: qual é o sentido da vida? É uma boa pergunta? Qual é o sentido da vida? E nós olhamos na palavra de Deus que Deus nos criou com um propósito. O profeta diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Então esse é um dos propósitos da vida. É nós estarmos aqui nesse mundo e glorificar ao nosso Deus. E como é que nós glorificamos a Deus? Jesus, quando ele diz lá no Novo Testamento: vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então é através das nossas obras é que nós glorificamos a Deus. Quantas vezes não é isso, as nossas ações têm glorificado a Deus? Alguém tem visto em nós algo em que só uma pessoa divina pode fazer.
É o caso daquela pessoa que estava ali fora de uma padaria e alguém ia saindo com alguns pães, pegou um pacote de pão e deu para aquela pessoa que estava lá fora com fome, faminta, e aquela pessoa diz: por acaso o Senhor é Deus? Então só uma pessoa divina é que tem algo de Deus na vida dela, que é capaz de fazer algo que apenas as criaturas de Deus, que glorificam a Deus, é que pode fazer. Por outro lado, no livro Em Busca de Sentido, do autor por nome Viktor Frankl, ele diz que nós precisamos aprender que nunca e jamais importa o que nós ainda temos de esperar da vida, e sim, exclusivamente o que a vida espera de nós. E o Sêneca, ele foi um filósofo, um pensador romano, ele disse assim: não pergunte o que a vida pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela vida. E um outro personagem, o John Kennedy, que foi um político americano, ele parafraseou mais ou menos essa frase do Sêneca e ele disse: não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Quantas pessoas estão preocupadas? Entra prefeito, entra governadores, entra presidente, e as pessoas estão preocupadas no que esses políticos vão fazer para a sociedade. E a grande preocupação nossa, segundo esses filósofos, segundo essas pessoas, é o que nós estamos fazendo pelo nosso país. O que nós estamos fazendo para melhorar o nosso mundo. Essa deveria ser a pergunta. Tem um pensador que diz que se cada um varresse à frente da sua casa, o mundo todo estaria limpo. Certo presidente, certa vez ele disse: se cada um fizer a sua parte, o Brasil vai para frente. E é em todos os setores da família. Se cada um fizer a sua parte, a família vai para frente, a família prospera, a família cresce, a família desenvolve. É na escola, no trabalho, onde quer que seja a instituição. Se cada um fizer a sua parte, a instituição cresce. Na igreja, se cada um fizer a sua parte, a obra de Deus avança. Então a grande pergunta é: o que nós estamos fazendo para o nosso país? O que nós estamos fazendo de bom para a sociedade? O outro lado da vida, como será? É uma pergunta que nós vamos responder aqui ao longo da nossa mensagem. Mas qual é o propósito da vida? A vida precisa de ter um propósito. Uma das coisas que eu disse é que nós fomos criados para a glória de Deus. E eu ouvi de uma pessoa na internet, ela falou uma coisa que eu achei que aquilo ali foi o máximo. Ela disse que nós estamos aqui nesse mundo para encontrar Deus. Quem encontrou Deus, encontrou o sentido da vida. Aleluia. Realmente, irmãos, nós estamos aqui nesse mundo. Quando nós nascemos, nós não sabemos nem quem é Deus, nós não conhecemos de nada. Aí, a partir do momento que nós vamos tendo consciência, nós precisamos de encontrar Deus. Quando nós encontramos Deus, nós encontramos esse sentido da vida. Quantas pessoas passam por esse mundo, passam desapercebidas, elas não veem as coisas passarem, as oportunidades chegam
sem encontrar Deus. O profeta certa vez disse: passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Não encontramos o sentido da vida, não encontramos o nosso Deus. O apóstolo Paulo, ele falou sobre a linguagem poética de alguns poetas da sua época. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, os poetas, eles entenderam bem o sentido da vida, o sentido da existência humana. E aí o apóstolo Paulo, citando o que os poetas disseram, Paulo disse: nele nós vivemos, nele nós movemos, nele nós existimos. O que significa isso? Vamos pegar cada parte do texto. Nele vivemos. Significa que Ele, que Deus, é a fonte da vida. Então as pessoas querem perguntar muitas das vezes de onde nós viemos, qual é a fonte da nossa vida. E a fonte da nossa vida é Deus. Deus é que nos fez, Ele nos criou, soprou na narina o fôlego de vida, e o ser humano passou a ser uma alma vivente. Por isso diz os profetas: nele, em Deus, é que nós vivemos, nele nos movemos. O que significa isso? Está dizendo que quem nos sustenta é Deus. Quando Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, é nisso, é nele é que nós nos movemos. Se não for Deus, nós não conseguimos dar sequer um passo na nossa vida. E por último diz: nele nós existimos. Significa que a nossa existência é totalmente dependente dele, do nosso Deus. Nós, como seres humanos, depois que nós vamos ganhando a consciência, nós sabemos muitas coisas dessa vida. Nós começamos a distinguir os três reinos: o reino animal, vegetal, o reino mineral. E a gente pode contemplar a natureza humana, mesmo que a gente às vezes não veja de perto, mas quanta beleza tem nesse mundo, quantos mares, quantas florestas, quantos animais dos mais diversos, que encantam, que embelezam o mundo, e tudo isso é a criatura de Deus. Tudo isso é obra das mãos de Deus. Lá Moisés fez questão de dizer: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mar, tudo que nele há. E o mundo de fato é muito bonito. Talvez muitas pessoas não tiveram o privilégio de conhecer talvez o mar de perto, mas hoje, através da televisão, do YouTube, se você quiser lá ver o mar, ver os diversos tipos de animais, você consegue ver. Então nós, como seres humanos, nós conhecemos o mundo e nós sabemos o quão belo ele é. Só que eu digo para vocês, se nós achamos que o mundo é belo, quem dirá o que está por vir? É o que eu li a princípio: aquilo que o olho não viu, não chegou ao ouvido, ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Mas o que é que nós também conhecemos desta vida? Desta vida também nós conhecemos a parte
conhecemos a dor, nós conhecemos a morte, nós conhecemos o sofrimento, enfim, nós conhecemos várias coisas que nos deixam tristes, que nos faz chorar. Esse lado da vida também nós vivenciamos e nós conhecemos ele. Mas a nossa pergunta é: e o outro lado da vida? Como será? Será que no outro lado da vida terá isso que nós vemos aqui na terra, essa parte que eu falei dos reinos animais, vegetais e minerais? Será que lá vai ter também esse sofrimento, a morte? Será que vai existir isso? Como será o outro lado da vida? Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele morreu na cruz para nos salvar, e antes de ascender ao céu ele diz: eu vou preparar lugar, e se eu for, eu voltarei, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Como será o outro lado da vida? De uma coisa nós já temos certeza: essa geração pela qual nós estamos vivendo hoje, nós não vimos a Jesus como ele é. Nós não conseguimos descrever como que Jesus é, mas nós sabemos que ele disse: e estarei, e vocês estarão comigo, eu vou preparar lugar, eu levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, do outro lado da vida, nós não teremos um Cristo que nós vemos ele pelos olhos da fé, não. Assim como ele é, diz a Bíblia, nós iremos ver. Como será o outro lado da vida? No livro de Apocalipse, capítulo 21, o apóstolo João descreve a Nova Jerusalém. Como será a Nova Jerusalém? João faz questão de trazer a nossa imaginação para a gente começar a pensar e refletir como será a nossa morada após nós deixarmos essa vida. E aí João fala sobre a estrutura dessa cidade. Ele disse: a estrutura da muralha é de jaspe. Olha só, a estrutura da muralha é de jaspe. O que é o jaspe? Era a duodécima das joias que brilhava no peito do sacerdote. Brilhava aquela pedra de jaspe no peito do sacerdote. E esse jaspe aqui é a primeira das 12 empregadas no fundamento da Nova Jerusalém. Olha como será o muro lá, pedras de jaspe. A cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Nós aqui temos o prazer de ver ouro, não é isso? Vemos aí ouro nas nossas alianças, mas nós não vemos uma cidade de ouro. E aqui a Bíblia está dizendo que a cidade é de ouro puro, é a cidade. Imagina só, os irmãos, você entrar numa cidade de ouro puro. Por outro lado, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Vocês imaginam quando Salomão ele foi construir a obra, a igreja lá no passado, o templo para Deus, ele pegou o de melhor. Agora imagina lá na Nova Jerusalém, na nova cidade, na cidade santa,
Aqui está dizendo que o fundamento das muralhas serão adornadas de pedras preciosas. E aí ainda disse mais aqui, ó, a praça da cidade. Vai ter uma praça lá dizendo: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Olha só, irmãos, quantas belezas haverá nessa cidade que nós estamos caminhando para chegar nela. Os rios, o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus. O rio puro, claro como cristal. Assim João, ele descreve a cidade. E por isso que Paulo, quando esteve aqui na terra, ele fez questão de dizer: a nossa cidade está no céu, de onde virá o nosso Salvador. É lá que está essa cidade, e nós estamos caminhando para chegar nela. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa cidade não me impressiona. O que me impressiona é outra coisa que eu quero compartilhar com vocês. E ainda quero fazer um paralelo também, que esse mundo, com toda a beleza, ele impressiona, é verdade, mas com as coisas que aqui acontecem, que nos aborrecem, às vezes nós ficamos aborrecidos com esse mundo tão belo, mas de pessoas tão cruéis e que não sabem viver uma vida que vale a pena ser vivida. E aí na cidade santa, independentemente de tudo isso, olha só o que me impressiona. No livro de Apocalipse, diz no capítulo 21 sobre essa cidade: nessa cidade não haverá mais fome. Nesse mundo em que nós estamos vivendo, se nós pegarmos as informações, o Brasil, por exemplo, tem 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. 70,3 milhões em insegurança alimentar. E no mundo inteiro, 735 milhões de pessoas passando fome. 2,3 bilhões em situação de insegurança alimentar. E ainda cita a quantidade de pessoas, segundo o relatório, 10 milhões de pessoas no país que são raquíticas, desnutridas. Então olha só o mundo com tanta beleza. E o que desfigura esse mundo é a fome. Quantos seres humanos, quantas pessoas passam fome. Mas lá na Nova Jerusalém a Bíblia diz: lá não haverá mais fome. Ninguém vai sair na casa do outro pedindo o que comer. Ninguém vai sair aí catando as coisas no lixo, como nós vemos aqui nesse mundo. Pessoas que vão no lixo do outro, vão em final de feira para pegar uma fruta, alguma coisa para poder se alimentar. Como será do outro lado da vida? Do outro lado da vida não haverá mais fome. O mesmo texto disse: nunca mais terão sede. Vocês já passaram sede em algum momento, não é isso? Tanto sede como fome. Como diz o pastor João Alves, dura coisa é passar fome. E após uma guerra, por exemplo, quantas pessoas que elas passam fome? A sede, por exemplo, quase 35 milhões de pessoas no Brasil vivem sem água tratada.
e cerca de 6 milhões não têm acesso à coleta de esgoto, o que resulta em doenças e tantas outras coisas. Então nós observamos aqui a água, a escassez da água para muitas pessoas. E nós que a água ainda chega na nossa casa, não é uma água pura, límpida, como foi no início do mundo, são águas tratadas. E eu relatei para vocês no início, o que haverá na Nova Jerusalém, haverá um rio puro e cristalino, jorrado do trono de Deus. E por isso que aqui diz, lá não haverá mais sede, não vai existir pessoas sedentas. Por outro lado, lá não haverá mais morte. Como será o outro lado da vida? Lá não haverá mais morte. Aqui nesse mundo em que nós vivemos, pais enterram filhos, filhos enterram pais, maridos enterram esposas, esposas enterram maridos. Lá não haverá mais morte. O meu pai, por exemplo, ele já enterrou algumas pessoas da família, seu pai, sua mãe, irmãos. Esses dias mesmo, no espaço de uma semana, o irmão Ananias enterrou a mãe e a esposa. Como será o outro lado da vida? Lá não haverá mais morte. É assim que será o outro lado da vida. E essa é uma mensagem de fé e de esperança que nós trazemos nesta noite. Quando nós olhamos na Bíblia, por mais santidade que busca o ser humano, o fim de todos é a morte. A Bíblia vai relatar que Adão viveu 930 anos e morreu. A Bíblia relata Noé viveu 950 anos e morreu. A Bíblia relata que Abraão viveu 175 anos e morreu. Todas as pessoas que morrem, lá no seu sepulcro estão a data do seu nascimento e a data do seu falecimento. Todas as pessoas morrem, sem exceção. A morte, ela ceifa a vida do rico, ceifa a vida do pobre, ceifa a vida do crente, ceifa a vida do não crente. Mas Paulo disse assim, que um dia vai surgir uma palavra dizendo, onde está a morte, a sua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Lá não haverá mais morte. No outro lado da vida que nós estamos buscando, não haverá mais morte. Como será o outro lado da vida? Não haverá mais pranto. O que é pranto? Pranto é choro, pranto é queixo. E quantos de nós pranteamos em alguns momentos da nossa vida? Nós choramos por alguém que morre, nós choramos por alguém que está doente, nós choramos por alguém que está sofrendo. Essa semana eu estive no hospital. Eu fui levar um estudante que se machucou. Enquanto eu estava ali no hospital, esperando a família do estudante chegar, chegou um carro com o pisca-alerta ligado e desceu duas mulheres
e uma pegou uma outra pessoa de dentro do carro, no qual uma das mulheres saiu ali correndo, e a outra atrás, chorando, desesperada. E aí o segurança que estava lá disse assim: ó, isso aqui é todos os dias, é daqui para pior. Aqui a gente vê tanta coisa. E realmente, irmãos, lá nos hospitais, né, quando a gente sai fora, quantas coisas que a gente vê, não é isso? Pessoas pranteando e chorando por ver os outros sofrer. E nós que aqui também estamos, quantas vezes nós pranteamos, quantas vezes nós choramos. Como será o outro lado da vida? Lá não haverá mais pranto. Como será o outro lado da vida? Lá não haverá mais clamor. Aqui nesse mundo em que nós vivemos, as pessoas clamam por justiça, as pessoas clamam por humanidade, as pessoas clamam por tantas coisas. E lá na nova cidade diz: lá não haverá mais clamor, ninguém vai clamar por justiça, porque o justo Deus estará lá no céu conosco, e não vai haver mais injustiça, não vai haver mais desumanidade, nós não vamos clamar mais por isso. Como será o outro lado da vida? Lá não haverá mais clamor, lá não haverá mais dor. Quantas dores nós sofremos dores físicas. Esse menino mesmo que machucou lá na escola, chegou lá na sala da secretaria, gemendo de dor. O coitado do menino pulava mesmo de dor, e a gente tentando ali acalmar, mas ele gritava e disse que não conseguia. Então é a dor física. Quantas dores físicas nós sofremos, das mínimas que possa ser uma dor de dente, às maiores. Nós sofremos dores, nós sofremos a dor da perca, tantas nós sofremos a dor das injustiças. Quantas dores nós sofremos nesse mundo, mas como será o outro lado da vida? Do outro lado da vida não haverá mais dores. Queridos irmãos, indo para o final da nossa mensagem, Jesus diz assim: hoje é 2 de novembro, finados, onde muitas pessoas lembram dos seus mortos. Hoje, por exemplo, faz 9 anos que o irmão José Pio deixou esse mundo. Ele viveu aqui essa vida, e ele também, em algum momento, ele leu nas Escrituras como será do outro lado da vida. E eu acredito que não só ele, mas todos que estão na sepultura, desde o primeiro até o último antes da volta de Cristo, aqueles que fizeram a vontade de Deus, estão lá, dormindo. E como disse o salmista Davi: quanto a mim, satisfar-me-ei da tua salvação, quando eu acordar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fez questão de dizer, o próprio Jesus, que a morte para os salvos é como se estivesse dormindo. Jesus fez questão de dizer
vai chamar a pessoa ali pelo nome. Sai fora, José. Sai fora, Maria. E esses irão sair da sepultura. Por isso que Jesus disse: não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, para morar com Jesus eternamente. Essa vida que nós temos aqui é uma vida passageira, mas Jesus morreu para nos dar uma vida chamada vida eterna. Por isso que ele mesmo diz: eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. É a vida eterna, é que Deus tem preparado para todos nós. Quando tudo isso acontecer, cumprir-se-á também o que está escrito no livro de Apocalipse: Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Qual é a razão que Deus vai limpar os nossos olhos, todas as lágrimas? Como será isso? Não é com lenço, mas que nós mesmo, quando choramos, nós enxugamos as nossas lágrimas com lenço, com o paletó, com a camisa. Deus não vai enxugar também as nossas lágrimas passando um lenço no olho de cada um. Como Ele enxugará as nossas lágrimas? É dessa maneira. Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte. Se não tem morte, não precisa choro. Nem pranto, se não tem pranto, não precisa choro. Nem clamor, se não tem clamor, não precisa choro. Nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. O profeta fez questão de dizer, aqui nós perguntamos às pessoas às vezes: como você está? A pessoa diz: eu estou meio enfermo, meio doente, com esse ou com aquele problema. E eu termino aqui a nossa mensagem com uma palavra que não será dita no céu. Essa palavra será deletada. O profeta fez questão de dizer: lá nenhum morador dirá: enfermo estou. Glória a Deus por isso. Ninguém vai falar que está doente, ninguém vai se queixar de dor, porque as primeiras coisas se passaram. Tema de hoje, o outro lado da vida. Como será? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou aí no seu coraçãozinho e no meu, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que amam a Jesus. Amém. E que essa mensagem sirva de esperança para todos nós nessa noite. A parte boa, não é isso que nós refletimos aqui, do outro lado da vida, como será? Leve essa mensagem para você. Lá não haverá mais fome, lá não haverá mais sede, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais clamor, porque as primeiras coisas se passaram. Que Deus abençoe a todos.